Então, pessoal, para a gente poder continuar, ficou faltando eu fazer alguns comentários sobre outros métodos, tá? Dentro do próprio método de Euler. É o seguinte, ó, a gente vai aumentar a eficiência no método de Euler. Então, uma fonte fundamental do erro no método de Euler é que o valor da derivada no ponto inicial do intervalo é aplicada como valor da derivada para todo o intervalo. Logo, temos algumas abordagens que ajudam a contornar essa dificuldade. Ou seja, se vocês voltarem aqui no gráfico, o que eu estou querendo dizer é que dentro desse intervalo h que eu escolhi, eu estou supondo que o valor da derivada aqui, ó, ele é o mesmo para todos os pontos. O que a gente sabe que não vai ser verdade, tá? A não ser que a solução seja linear. E se a solução for linear, aí não tem como, tá? Se ela for uma reta, a derivada é a mesma. Mas se a solução é não linear, então essa derivada ela não é a mesma em todos os pontos dentro desse intervalo. A gente vai tentar mitigar esse problema com algumas modificações simples, tá? Como veremos adiante, as duas modificações mais tratadas pertencem a uma classe maior de técnicas numéricas no método de Runge-Kutta. E aí, como a gente viu ontem, o que acontece? Os métodos de Runge-Kutta, eles trabalham sobre essa função que está aqui, ou essa relação para aproximação do próximo valor na nossa solução. Então, a gente vai partir do mesmo pressuposto, perfeito? Um dos métodos para aumentar a eficiência no método de Euler está em determinar dois valores da derivada para o intervalo ti mais 1. Ou seja, eu conheço o valor da minha função em ti e eu não conheço o valor em ti mais 1. Mas o que eu sei? Eu conheço o valor ti mais 1 e eu consigo descobrir qual é a derivada nesse ponto. O valor da função não, mas a derivada eu consigo. Então, eu consegui estimar duas derivadas. Por que a derivada você consegue? É só você lembrar que você conhece a relação pela equação diferencial que te dá quem é a inclinação, quem é a derivada. Feito? Fazendo uma média entre os valores das derivadas, obtemos uma estimativa para a inclinação sobre todo o intervalo. Essa abordagem é chamada de método de Ahn. Então, esse método, ele basicamente vai trabalhar com dois valores de inclinação, um no início e um no final. Basicamente é isso. Graficamente, seria essa a ideia. Aqui, a gente tem o ponto inicial. O que a gente faz? Calcula a derivada aqui. Então, a gente calcula a inclinação a partir desse ponto. Só que a gente também conhece o t final. Então, pegamos o t final e também calculamos uma inclinação. Só que a gente calcula a inclinação baseada na extrapolação que a gente fez no método anterior de Newton. Por quê? Para calcular a inclinação, eu preciso de um valor y. Então, o que eu pressuponho? Que o próximo y eu conheço por base da aproximação de Euler, tá? Que a gente já fez lá anteriormente. E aí, com essa nova aproximação, eu calculo a inclinação ali. Aí eu vou ter duas inclinações aqui em preto, tá vendo? Ó, essa inclinação e essa inclinação. Aí eu pego essas duas inclinações e faço a média entre elas, somo e divido por 2. Eu vou obter essa inclinação final. Com essa inclinação final, eu faço uma extrapolação. Olha a diferença desse ponto previsto para esse ponto que está aqui. Perfeito? Essa primeira parte de encontrar um y por meio do método de Euler, a gente vai chamar de preditor. Tá? A gente está tentando prever qual é o valor. E o fato de se encontrar uma nova derivada aqui, uma nova inclinação, e fizer a média entre essas duas inclinações, a gente vai chamar de corretor. Aí, com o corretor, a gente calcula efetivamente quem é a próxima aproximação. Tranquilo? Então, ó, temos do método de Euler que a função de inclinação no início do intervalo é dada por y' de i, tá, igual a f ti y. Aqui é a derivada no ponto i, tá? dy dt no ponto i. E utilizada para extrapolar linearmente o valor para o y i mais 1, tá? Que eu chamei aqui de y i mais 1, 0. Tá?
E vai ser o próprio y mais 1 mais essa inclinação vezes h. Isso aqui a gente fez pelo método de Euler tradicional. Tá? Então, para o método de Euler, basta considerar a equação 5 como valor final e partir para a próxima iteração. Porém, no método de Young, y mais 1, 0, não será considerada a resposta final, mas uma predição intermediária. Dessa forma, a equação 5 é chamada de equação preditora, que é a que a gente vai prever qual é o valor. Ela nos dá uma forma de estimarmos o cálculo da inclinação no fim desse intervalo. Porque lembra que para a inclinação é só você pegar aqui, ele é uma função de x e y, então também preciso de um valor de y. Mas como eu não conheço o y no final, então eu prevejo qual é, eu predito qual é esse valor. Tá, ela nos dá uma forma de estimarmos o cálculo da inclinação fazendo a própria derivada, tá? Fazendo a média entre os valores 4 e 6, tá? Nós vamos ter a inclinação final para todo o intervalo, tá? Então, ó, a equação 7, que é a equação da média desses dois valores, é então utilizada para extrapolar linearmente o valor de y para y mais 1, utilizando o método de Euler da equação 3. É só vocês lembrarem que a equação 3 é basicamente só essa. O que a gente está fazendo é mudando aqui a inclinação. Perfeito? Ou seja, temos essa relação aqui, onde aqui dentro a gente tem a média entre o ponto que eu conheço, a inclinação no ponto que eu conheço, mais a inclinação no ponto final do intervalo que eu extrapolei. Tá? Essa equação que está aqui é chamada de equação corretora, pois eu corrijo esse valor. Perfeito? Basicamente, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como que o método de Young ele é aplicado nesse caso aqui. Ó. Nesse mesmo exercício, poderíamos realizar uma aproximação pelo método de Young, fazendo o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente precisa é calcular, lembra, vamos fazer no primeiro intervalo de aproximação, ou seja, entre t0 igual a 0, que é o primeiro ponto, e t1 igual a 1. Por que t1 igual a 1? Lembra que o h aqui foi 1, tá? O h do exercício foi dado como 1. Então, t0 é 1 e o t1 é 1. Tá? Então, a inclinação no ponto inicial será... A gente vai calcular a inclinação no ponto 0. Okay? Vamos colocar aqui como derivada. Então, vai ser f de t0, y0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa função inclinação, que está aqui, e vai substituir o t por 0. Agora, aqui no lugar do y, a gente coloca o valor de y inicial, que é 2. Então, aqui é 2, tá? E a gente calcula todo esse valor aqui, que vai dar 3. Perfeito? Então, isso aqui tudo resulta em 3. Tranquilo? Tá. Agora, o que a gente tem? Que a inclinação, deixa eu dar um enter aqui, ó. A inclinação no ponto final deverá ser feita a partir da predição do valor da solução da EDO neste ponto pelo método de Euler. Ou seja, a gente vai obter uma aproximação para o ponto final a partir de uma extrapolação pelo método de Euler. Ou seja, a gente vai aplicar o método de Euler, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, assim, o que a gente vai ter? Que o nosso valor lá no ponto final, que eu vou chamar de preditor, vai ser dado pelo valor inicial mais a nossa inclinação no ponto 0 vezes h. O valor inicial do y0 foi 2, mais a nossa inclinação no ponto 0 foi 3. Então, 3 e multiplica 1. Como a gente viu, isso aqui deu 5, ó, mesmo valor. Só que isso daqui a gente não vai supor que é a aproximação final. A gente só vai supor que é um valor predito, tá? Agora, a partir desse valor, a gente calcula a inclinação. E assim, deixa eu colocar ponto final aqui. Então, logo, nossa inclinação no ponto
final será dada por... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a mesma inclinação, só que agora no ponto final. Então, aqui vai ser a derivada, a mesma coisa. Linha. Só que a gente vai fazer agora f de t1, que a gente conhece, e y1, 0, que é o valor que a gente acabou de prever. Tá? Então, a gente vai fazer f de t1 vale 1, e o y1 a gente viu que vale 5. Então, a gente pega a nossa relação para a equação diferencial e substitui aqui no 0 por 1 e aqui no 2 por 5. Perfeito? A gente calcula isso daqui aproximadamente. Então, deu isso daqui. Tá? Então, menos 0,702,684. Vou deixar só até o 4 aqui. Então, isso daqui é o valor da minha inclinação no ponto final. Perfeito? Portanto, nossa inclinação final, aí aqui a inclinação, eu vou colocar final, não vou colocar resultante, será a média entre as duas inclinações. Ou seja, então o que a gente vai fazer? A nossa inclinação no ponto zero final, vou colocar aqui barra, vai ser dada com a média dessa inclinação mais essa inclinação. Feito? Dividido por 2. Ou seja, vai ser então, a nossa primeira inclinação deu 3. A nossa segunda inclinação deu menos 0,784. Então aqui vai ficar negativo, dividido por 2. Esse valor final deu isso que está aqui. Então, 1,148658. Tranquilo? Assim, nosso valor final na aproximação da solução da EDO será dada por... A gente volta na mesma fórmula de Euler. Então, agora sim, a aproximação do y1 final não é a preditora com 0 aqui em cima, tá? Vai ser dada pelo y0 mais a minha inclinação final 0 vezes h. Aqui, ó, para ficar a inclinação, vamos colocar a função φ barra, tá? Para não ter problema mesmo de notação. Apesar de lá no material eu não ter colocado assim, eu ter colocado y barra mesmo, mas não tem diferença não, tá? Então, y0 a gente sabe que é 2. A nossa inclinação final foi isso daqui, vezes o h, que é 1. Tranquilo? Então, com esse valor, a gente chega no valor de 3,148658. E que, se a gente compara, olha a diferença, esse aqui é o nosso y1, então 3,14. Olha a diferença, no método de Euler seria 5. Só com essa modificação já é 3,14. Olha o quão mais próximo de 3,30 a gente está do que somente o 5. Então esse valor aqui ele já é bem superior ao próprio método de Euler. Perfeito? Então basta a gente implementar essa técnica aqui. Então vamos lá para o Scilab. Tá? Aqui no Scilab, então o que a gente vai fazer? Vamos aqui no método de Runge-Kutta. A única coisa que eu preciso modificar é o meu switch, porque todo o restante do corpo é o mesmo. Então aqui eu vou criar um outro case, que eu vou chamar de método de AN, tá? Ou E1. Então a diferença é o valor de φ. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular é o φ0, que é o φ no ponto inicial. Então vamos escrever aqui, ó, φ0, é a primeira inclinação que a gente tem. Como é que ela é calculada? Da mesma fórmula que no método de Euler. Feito? Então, vamos calcular aqui, ó. Inclinação no ponto inicial. Perfeito. Calculou a inclinação no ponto inicial? O que a gente vai fazer? Uma predição do valor da solução no ponto final. Como é que a gente vai fazer isso? Método de Euler. Então, a gente vai fazer y0 linha. Tá? Como linha não tem como eu colocar, eu vou colocar aqui, ó, pred, tá? 0 não, 1, predito, tá? Então, como é que a gente vai fazer?
a gente vai fazer com base no y, aí aqui yi e menos 1. Perfeito? I menos 1, que é o valor inicial que eu tenho. Lembrando que eu estou fazendo para todas as minhas próximas aproximações. Mais o valor de φ0 vezes H auxiliar. É o meu comprimento H aqui. Vezes H auxiliar. Certo. Fiz a predição, eu vou calcular uma nova inclinação, que é a inclinação no ponto final agora, perfeito? Como é que a gente calcula a inclinação no ponto final? Vamos chamar ela de φ1, vou colocar predito, perfeito? Essa inclinação aqui, φ1, ela é, só para não ter dúvida, essa daqui, tá? Então a gente vai fazer ela com base na própria derivada da função. Só que agora aqui o que vai mudar é o seguinte. Aqui não vai ser TI e menos 1. Vai ser o mesmo TI, que é no ponto que a gente está calculando a aproximação. E aqui não é o valor de Y. É o valor de Y1 predito. Feito? Calculou a predição, a gente calcula agora a inclinação final. Então a inclinação final, tá? Como a média das inclinações no início e no fim. Não vamos colocar a inclinação final, vamos colocar a inclinação resultante, tá? Para ficar melhor. Só tirar aqui. Isso. Então, como é que a gente vai fazer? A gente chamou só de φ, tá? Para poder entrar aqui. Então, a gente vai fazer ela como sendo, então, a média dessas duas. Então, φ0, coloca aqui, mais φ1 predito dividido por 2. Então, essa daqui é a minha inclinação no ponto final. Perfeito? E aí, esse valor vem para a próxima atualização. Tranquilo? Fechamos aqui. Então, esse é o método de AN. Tranquilo? Vamos verificar as diferenças, então, entre já o método de AN e o método de Euler tradicional. Então, aqui, ó, eu já tinha feito, igual eu fiz na aula de ontem, uma chamada do método de Runge-Kutta, passando a mesma derivada de antes, tá? Mesmo valor inicial, mesmo intervalo, mesmo H, só que agora eu passei o valor, ó, AN, para contar que ele vai fazer com esse case aqui, tá? Beleza. Ele vai fazer o erro da mesma forma, só que agora aqui, ó, deixa eu colocar aqui para não mostrar em gráfica ainda, tá? Vou tirar isso aqui. Só que aqui, ó, ele vai mostrar agora realmente as aproximações, tá? Entre o método de Euler, o método de AN e os erros para a gente poder comparar isso daí. Eu vou utilizar o mesmo H para a gente poder ver claramente as diferenças, tá? Então vamos aqui, vou chegar para cá para a gente poder rodar. Então eu vou executar agora. Ó, executado, então tá aqui, ó. O primeiro valor é o valor exato, tá? Ó, y é exato. Aqui a gente tem os valores obtidos por Euler e o erro. E de cá eu tenho o valor de AN, feito com essa modificação. Já observa, ó, o mesmo valor que a gente obteve, 3.1486, 3.1486, tá? Mesma coisa, então tá batendo. E olha o erro, 4, 4, 4. Ou seja, com essa pequena modificação, a gente saiu de 51% de erro para 4% de erro. Se eu faço o gráfico agora, vocês já vão conseguir enxergar a diferença crucial entre os dois. Olha a diferença. Aqui em cima, aqui em azul, você tem a solução exata, tá? Aqui em vermelho, você tem o método de Euler. E aqui em rosa, você tem o método de AN. Então, olha o tanto que ele está mais próximo do que o método de Euler. E como você está fazendo a média entre as inclinações, a tendência é que o método de AN fique normalmente abaixo. Ele prevê um valor menor do que o valor original, mas não quer dizer que vai ser sempre assim, tá? Então já olha a diferença para um H grande como 1. O erro é muito menor. Se a gente diminuir mais ainda o nosso H, as nossas aproximações ficam cada vez melhores. Então olha com H 0.5, o tanto que um método de AN já fica bem mais próximo que o método de Euler. Feito? Muito melhor. A gente pode observar isso pelo erro.
Olha a diferença no erro para o método de Euler, que é de 10% no ponto final, e de 0,05 no valor final para o método de Young. Perfeito? Aqui agora com 0,1 você já quase obtém a mesma... Vou apagar aqui para a gente poder ver o gráfico. Tá? Olha as diferenças. O método de Young já crava em cima, tá vendo? O método de Euler ainda não. Tranquilo? Ainda tem essa pequena modificação. Tudo bem? Então, ó, uma simples modificação só na análise da inclinação já nos levou para esse patamar de poder ter um valor muito melhor aproximado. Tá? Beleza. Ó, outra abordagem comumente utilizada para modificar e melhorar o método de Euler é conhecido como o método do ponto médio. Esta técnica utiliza o método de Euler para predizer o valor de y no ponto médio do intervalo yi mais 1. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular uma predição no ponto médio, tá, daquele intervalo que a gente está querendo. Perfeito? Que vai ser dado pelo valor inicial do y, a inclinação no ponto inicial, só que agora vezes h sobre 2, porque a gente está extrapolando só para o ponto médio. E então, esse valor de inclinação, esse valor de y, é utilizado para calcular a inclinação no ponto médio. Tá? Então, utilizando a inclinação no ponto médio, o valor da equação 10 é considerado como sendo uma aproximação válida para a média da inclinação para todo o intervalo. Diferentemente de fazer a média entre as inclinações, a gente calcula só a inclinação no ponto médio e assume que ela é a mesma inclinação para todo o intervalo. Tá? Por sua vez, esse valor também é utilizado na equação 3 para extrapolar o valor de yi para yi mais 1. Tranquilo? Pelo método de Euler. Então, aqui está o gráfico. Ó. A gente calcula a inclinação no ponto inicial. Com essa inclinação e o valor inicial, a gente extrapola um valor no ponto médio. Não existe, tá? Teoricamente, ele só tem na teoria. Nesse ponto médio, a gente calcula a inclinação com o valor de ti mais 1 e a extrapolação para a inclinação. E essa inclinação a gente assume que ela é a mesma para todo o intervalo. E aí, com base nela, a gente faz a próxima aproximação no ponto final. Perfeito? Então, a diferença é muito pequena entre esse método que está aqui e esse que está aqui. Perfeito? Vamos fazer ela daqui, ó, só para a gente poder verificar, tá? Outra modificação seria pelo método do ponto médio. Então, ó, se vocês pegarem isso daqui, ó, a mesma coisa, ó. Então, vamos fazer... Aqui começa da mesma forma, tá? Isso aqui não muda. Então, vamos fazer no primeiro intervalo de aproximação, ou seja, entre t0 e t1 igual a 1. Então, a inclinação no ponto inicial vai ser dada dessa forma. Isso aqui não muda, tá? A mesma coisa. Beleza. Então, aqui, ó, a gente calculou a inclinação. Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, a inclinação final, a inclinação no ponto final deverá ser feita... Agora, isso daqui a gente vai modificar. Então, a inclinação no ponto médio deverá ser feita a partir da predição do valor da solução da EDO neste ponto pelo método de Euler. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer aqui, ó, y1. A gente vai fazer y1 no ponto médio. Então, é 1 mais 1 dividido por 2. Só esse meio aqui é só para dizer que seria no ponto médio, tá? Então, você vai fazer y0 vezes φ de 0, só que agora aqui, ó, vai ser h sobre 2. Tudo bem? Então, aqui vai ser 1 dividido por 2. Então, o seu valor final predito aqui, ó, vamos aproximar, dá 7,2 ou 3,5. Essa é a sua inclinação final. Perfeito? Desculpa, inclinação não. Seria o valor do ponto médio, tá, do seu y predito. Ou seja, a gente está calculando esse ponto aqui, ó, no ti e mais 1 e no yi mais 1. Perfeito? Tá. Com esta predição, calculamos agora a inclinação no ponto médio, fazendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a inclinação do ponto médio. Então, aqui, ó, vamos calcular 1 sobre 2. Aí, no caso aqui, seria 1 mais 1 sobre 2, né? Inclinação no ponto médio. Fazendo o quê? F de T1
0 mais 1 sobre 2 e y 1 mais 0 mais 1 sobre 2. Desculpa que aqui é 0, tá? Então, y0 mais 1 sobre 2. Ou seja, a nossa equação é essa, tá? Aqui a gente vai colocar o ponto médio. Então, é 0 mais meio, porque o h é 1. Então, 0,5. E o nosso y predito no ponto médio é 3,5. Então, nossa inclinação final no ponto médio é dada por 0,931280. Esse 2 aqui, 0,931280. Efeito, observa a diferença aqui, ó, 1,14, tá? Então é um pouco menor, tá? Com a inclinação final, agora a gente pode ir para o método de Euler. Então, ó, cadê? Então, preciso dessa parte aqui, ó. Então, nosso valor final na aproximação da solução da EDO será dada por y0. Vamos chamar essa inclinação aqui também, ó, só para ficar coerente, de φ 0 mais 1 sobre 2, tá? Só para ficar coerente. Então aqui vamos tirar essa barra, então φ 0 mais 1 sobre 2, vezes aí aqui o próprio h, tá? Não h sobre 2. Então aqui entre o 0,90, tá? 3,1. E aqui a gente calcula o valor final. Então foi 2,93. Tranquilo? Então esse daqui é o valor final predito como ponto médio. Tranquilo? Então basta a gente calcular a inclinação no ponto médio. Então vocês vão pegar aqui, ó, o mesmo método, tá? Aqui, se vocês pegarem do de Runge-Kutta para o método de Young e vão implementar a mesma coisa. A diferença é que você vai modificar o h aqui, ó, para h sobre 2, tá? E o restante permanece da mesma forma, tá? Tentem fazer aí essa modificação e tentem fazer as análises aí. Tudo bem? Então é isso daí, até semana que vem.